2025. Com o fim do ano, deu para perceber que entre os vários streamings da atualidade, no quesito séries, a HBO Max foi com certeza a que mais amassou esse ano, com a maior variedade de nomes de peso. Tendo alguns exemplos sendo a 8ª temporada de Rick and Morty, a 2ª de The Last of Us, a 2ª de Pacificador, Chespirito, e Bem-vindos a Derry, e os queridinhos desse vídeo, a 2ª temporada de Fiona e Cake e a 3ª de Smiling Friends. Então bora, vamos começar. Eu sou o Noob2000 e você já se perguntou por que a 3ª temporada de Smiling Friends foi tão boa, enquanto a 2ª temporada de Fiona e Cake foi tão... meh? E não, meu pequeno padawan, isso não tem uma resposta tão simples quanto gosto pessoal. São vários fatores que fizeram com que uma seja exaltada e a outra fosse desperdiçada. Mas não tem como eu falar sobre isso sem primeiro analisar cada uma individualmente. Smiling Friends, lançada em 9 de janeiro de 2022, é uma série com humor mais ácido, mais doida e mais frenética, com uma história linear, com episódios focados em um tema novo cada semana. Na série nós acompanhamos o Pin e o Charlie, que trabalham na Smiling Friends, e o trabalho deles é simplesmente fazer as pessoas sorrirem no mundo onde, só acontece merda atrás de merda. Sempre de uma maneira doida e engraçada, a série desde a sua primeira temporada conseguiu nos prender e nos cativar. Mas não pelo desenvolvimento e arco de personagem elaborado, mas sim pelo humor e histórias mais aleatórias. Smiling Friends nunca deu foco a desenvolvimento emocional ou histórias de peso, e isso foi o que fez a série ser tão boa. O fato da simplicidade e a jogada de mestre de ser uma série ilinear faz você poder ver qualquer episódio em qualquer ordem aleatória, sem você se preocupar com a história ou até com a continuidade. É uma série simples, com humor ácido e com histórias bobas, e isso sustenta a série nas 3 temporadas, fazendo ela virar uma série incrível e praticamente sem episódios ruins. Fiona e Cake, lançada no dia 31 de agosto de 2023. Essa série já nasceu com um gigante problema em mãos. Ela é uma série com o peso de ser uma continuação direta de um dos pilares de maior sucesso dos desenhos, Hora de Aventura. E vamos lá! Na série acompanhamos Fiona a humana, que é meio que a versão contraparte do Finn o humano, e Cake a gata, que é a versão contraparte do Jake. Obviamente nós temos os outros personagens, tipo o Gary, o Marshall Lee, ou esse cara aí, que é a contraparte da Princesa Caroço. Eles insistem em ficar toda hora colocando ele na série, mesmo ele sendo um personagem chato pra caralho. Mas pela série ser uma continuação direta de Hora de Aventura, faz ela ter uma gigante pressão em cima de si. Analisando a primeira temporada, já vemos isso no primeiro episódio, que começa a mostrar o que houve com os personagens mais amados de Hora de Aventura, o que houve depois do fim da série. E bora lá, a primeira temporada é incrivelmente ótima, ela tem o próprio arco dramático e um excelente desenvolvimento de personagens, e uma história totalmente fechada e complexa. E que, obviamente, tinha ótimas ideias para uma 2ª temporada e que teriam até algumas respostas e soluções de acontecimentos da própria primeira temporada. Mas a 2ª temporada lançou e foi um caso de uma temporada meh. Nem boa e nem ruim, só chata e cansativa. Simplesmente inventaram arcos maçantes e uma história que começa parada e termina no mesmo lugar. Fazendo assim, uma série que tinha tudo pra ter ótimas 2 temporadas, ter uma primeira temporada legal e uma 2ª temporada meh. E vamos lá, pro prato principal desse vídeo e o meu principal questionamento. Ambas essas séries, tanto Smiling Friends e tanto Fiona e Cake, são da HBO Max. E elas conseguiram ser tão diferentes, e você pode até estar pensando, ai, Noob, é porque elas têm um público totalmente diferente. E realmente, ambas as séries têm um público e uma estrutura totalmente diferentes.
Porém, isso não me impediu de ficar com essa pulga atrás da orelha do porquê que as duas séries são tão diferentes, sendo que são do mesmo streaming. E como que uma fracassou tão miseravelmente e a outra ficou tão excelente? E sim, tem uma resposta bem complexa por trás disso tudo. Smiling Friends já nasceu adulta desde o conceito. Ela nunca tentou ser profunda, nunca tentou passar mensagem, nunca tentou ensinar nada pra ninguém. Desde o começo, a proposta sempre foi clara. Humor absurdo, episódios autocontidos, zero compromisso com moral da história. E liberdade total pra errar, exagerar e principalmente experimentar. E sim, isso faz toda a diferença. Porque a cada temporada a série ganha mais confiança. Os criadores entendem melhor o próprio tom. E Smiling Friends fica mais afiada, mais solta, mais ousada. A terceira temporada não precisa se justificar. Ela simplesmente vai longe no que já funcionou. Agora, do outro lado, a gente tem Fiona e Cake, que, como eu disse mais cedo no vídeo, ela já nasce carregando um peso enorme. Ela carrega o legado de Hora de Aventura, a expectativa emocional do público e uma lore gigantesca. E principalmente personagens que precisam evoluir. A primeira temporada funcionou muito bem, justamente por isso. Tinha um arco fechado, o conceito forte, multiverso misturado com amadurecimento e uma sensação clara de que aquilo era especial. Mas aí chega a segunda temporada e o problema aparece. O arco principal já foi resolvido, a série agora precisa justificar a própria existência e o drama começa a ficar mais contemplativo do que realmente precisava ser. Não é que seja ruim, mas é menos necessário. E agora aqui entra um ponto editorial muito importante. A Adult Swim, ela aceita episódios estranhos, ela aceita erros, aceita experimentalismo. Um episódio mais ou menos vira uma parte da identidade do canal. Já as produções da Max originais são tratadas como prestígio, elas precisam manter um impacto narrativo o tempo todo e acabam sendo comparadas com dramas e não com animações de TV. Um episódio médio de Smiling Friends ainda é divertido, mas o episódio médio de Fiona e Cake parece arrastado. E tem mais um ponto crucial. Smiling Friends não envelhece. Você pode assistir fora de ordem e não existe queda de arco, não existe progressão obrigatória. Já Fiona e Cake depende de desenvolvimento. Precisa dizer algo novo sobre os personagens e corre o risco de repetir emoções. Quanto mais tempo passa, mais difícil é manter o mesmo impacto. Então não é só gosto pessoal, eu não tô só implicando com a série. O que eu senti é o resultado de uma estrutura narrativa, expectativa emocional, liberdade criativa e até do tipo de produto que cada uma é. Prestígio contra caos. Smiling Friends cresce porque não tem teto. Fiona e Cake tem um teto emocional bem claro. Ok, vamos lá. Agora, minhas pontuações finais para esse vídeo. Eu meio que falei um estilo mais técnico agora sobre o que me desagradou nessa temporada de Fiona e Cake, porém, agora eu vou falar minha sincera opinião e, coisas que me desagradaram. Realmente, o timing da série em si tava muito arrastado. Vai por mim, ninguém tava achando que o Finn ia morrer. Todo mundo já sabia que o Finn ia morrer velho, como foi visto no Terras Distantes. Mas eles quiseram manter esse suspense até o último episódio. Tanto que até na morte do Finn, se você for perceber ele quase morrendo, tem muita aparência do Finn velho morrendo. Mas vai por mim, era só um bait da HBO, literalmente ninguém achava que ele ia morrer ali. Tanto que esse falso plot twist nos privou de uma coisa que eu tô esperando literalmente, desde 2014, 2015. Mano, eu quero muito ver Fiona encontrando Finn, Jake encontrando Cake, só que tem um porém. O Jake morreu, então, o Jake encontrar Cake é impossível. Só que agora a porra do Finn encontrar Fiona não é algo impossível. Você pode até falar, ai, mas eles se encontraram nessa temporada.
E realmente, eles se encontraram, mas né, o roteirista preferiu fazer algo melhor do que fazer algo físico, simplesmente... Era tudo um sonho. Cara, vai por mim, terem feito o Finn só se encontrar com a Fiona por sonho já foi algo paia. Só que agora, fazer eles se encontrarem só por sonho e o Finn não lembrar que viu a Fiona... Ah, mano, sério, isso foi o que ferrou com tudo. O trailer da temporada tava tudo tão épico, tão incrível. Mano, eu realmente achei que essa temporada seria excelente. Várias aventuras, Fiona e Cake se encontrando com Finn e Finn de Farnwood. Uou! Eles nessas dimensões estranhas, junto com a maga caçadora, explorando o multiverso. Então considerações finais. A temporada foi fraca, sim. Tem um ponto mais editorial e crítico e tem o meu ponto pessoal nisso. E fazer o que, né? Eu vou sempre preferir reassistir a terceira temporada de Smiling Friends do que rever a segunda temporada de Fiona e Cake. E vai por mim, eu quero muito que a terceira temporada seja muito boa, porque principalmente eles soltaram aquele... plot, não sei como que vai ser, esse negócio do pai da Marceline encontrando o Marshall Lee, e também esse plot de, eu acho que, tipo, as terras todas se juntaram, os universos todos se juntaram em um só, então, tipo, agora vai ser tudo a mesma porra. Então, cara, eu quero muito que eles explorem isso de uma maneira criativa na terceira temporada, principalmente, pelo amor de Deus, cara, cadê a porra do Gary encontrando a Jujuba e o Marshall Lee encontrando a Marceline? Isso tem muito que acontecer, sério. Eu quero muito que os personagens de Hora de Aventura se encontrem com as suas contrapartes de Fiona e Cake e simplesmente batam um papo. Nem precisam, sei lá, se aventurar pelo multiverso, mas tipo, cara, só de bater um papo já seria muito legal. Então, cara, eles não precisam fazer muito. Só façam o simples e o agradável. E aí, se você chegou aqui, quer dizer que eu te entreti. É, mais um vídeo. Então, como eu disse nos últimos vídeos que foram sketches, eu vou voltar com o formato antigo de edição, tanto que eu espero muito que esse vídeo dê certo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está sendo gravado desde 2025, mais especificamente a última semana de 2025, e estamos quase na segunda semana de 2026 e nada do vídeo sair. Espero que eu consiga editar esse vídeo e que eu consiga reorganizar a agenda do canal, porque antes eram 2 vídeos por semana e agora são vídeos quando eu quiser editar. Mas não se preocupem, eu vou tentar arrumar o canal para que ele não caia em desgraça. Espero que vocês tenham curtido. Aqui é o Noob 2000 e tchau.